Boa noite, meus amores, meus queridos e queridas, amores novos, amores antigos. Não, não, não tem amor novo aqui, não. Só tem amor antigo, tudo amores antigos aqui. Eu estou muito feliz, gente. Vocês não imaginam como eu estou feliz em ver essas carinhas de novo. Depois de muitas, eu vejo por toda semana. Mas tem outras aqui que eu não vejo há 4, 5 anos. E que bom que vocês ouviram esse chamado e que estão aqui com a gente hoje. O que eu vou dividir aqui com vocês é resultado de anos de estudo, tá? De informações e de canalizações, associado à minha pós-graduação em neurociência, a toda a minha conexão com a multidimensionalidade e com a espiritualidade, independente de religião, aqui não estamos falando de religião, a gente está falando de energia, de multidimensionalidade, da força do Criador, de Deus. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma aula. Essa aula ela está sendo gravada, ao final vocês vão receber ela, tá? E eu vou pedir que vocês escutem, internalizem com a mente e o coração aberto, tá certo? Isso daqui, o que eu estou compartilhando com vocês, é resultado de muita informação que eu recebi, certo? É, Isso aqui já era para ter sido entregue a vocês. Já estava pronto desde fevereiro. Só que algumas forças contrárias é, foram. Tiveram algumas forças contrárias, digamos assim, que me impediram de levar para Vão? vocês. Oi? Eu pedi para vocês manterem o microfone fechado, por gentileza, tá? Quando entrar, deixa eu ver se eu consigo, que tá tudo modificado aqui. Porque quando a gente entra, parece que o microfone automaticamente ele já entra aberto, né? Eu acho que é isso. Adorou a música. Agora que eu vi a mensagem. Eu passei por vários processos nesses últimos meses. E eu fiquei um pouco off. E com essa ferramenta não, com essas informações para passar para vocês. Mas eu venho de desafios. Sabe quando a gente enfrenta um ciclo de desafios? Desde o início de março, né, que começou com minha cachorra que eu amo, Flora. Muitos aqui conhecem, minha Bulldog. Ela teve um processo muito intenso de convulsão. Lembra dela, Carlinha? Flora, Bulldog amarela, teve um processo de convulsão do nada e começou a convulsionar e nada resolveu, né? Nenhuma medicação, nenhum médico, ninguém conseguia e por fim, depois de 50 dias de muita luta, infelizmente, ela partiu. Só que nesse meio tempo eu perdi uma outra cachorra também, do nada também, uma idosa que eu tenho, que eu tinha, morreu repentinamente, né? Então, dentro de 20 dias eu perdi dois amores que para quem tem cachorro sabe que é família. Para mim, os meus bichos são parte de mim. E dia 1º de maio agora, no meio de toda essa turbulência, meu pai faleceu. Aí eu estive, né, vivendo dentro de um turbilhão de emoções. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu estou aqui firme, forte, abalada, claro, porque a gente fica mais sensível. Mas eu queria dizer para vocês, olhando no olhinho de cada um, no rostinho de cada um que está aqui, que o que alimenta a minha alma, o meu ser, é isso aqui. Isso aqui é o que nutre meu coração. E eu estava com muita, muita saudade de fazer um encontro assim ao vivo, de ver uma sala cheia de gente, de poder entregar o meu melhor para vocês. Então, eu não queria ficar sentada, chorando, remoendo perdas, dores profundas. Quem conhece a minha história sabe que a minha relação com meu pai e minha mãe é uma relação bastante desafiadora, né? Eu venho de um lar de extremas desequilíbrios, né? Foi muito desequilibrado tudo que eu vivi na infância, muito doloroso, e essa morte dele veio destampando feridas muito profundas e memórias, né? E aí por que que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu acho que é importante vocês todos perceberem, saberem que existe vulnerabilidade,
Todo mundo tem seus momentos de altos e baixos, que ninguém é perfeito aqui na Terra. Eu não sou mesmo perfeita, mas a diferença é o quanto de tempo você resolve permanecer naquela dor. Eu choro, eu me desespero, eu arranco os cabelos um pouquinho, mas depois eu respiro fundo e vou viver o melhor, sabe? O que que mais me dá prazer, alegria, o que que me dá entusiasmo, tesão em fazer? É isso aqui. Por isso, gente, eu quero agradecer esse chamado de cada um de vocês e que vocês saibam que, além de vocês estarem aqui por vocês, vocês estão alimentando a minha alma. Muita gratidão. Vamos lá? Tem um monte de mensagem agora aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Pois é. Pois é, Thaisa. A dor é grande. É grande. É, às vezes, mais do que um membro da família, né? Dependendo do membro da família que for, dói mais do que. É um luto real. Quando a gente perde um animal, e principalmente ela era a minha grande companheira. Se ela tivesse aqui, ela estaria agora nos meus pés aqui, embaixo da mesa. Mas, enfim, o tempo há de sanar essas dores, né? E tudo foi um aprendizado para mim. E tem um porquê, né? Já me disseram o porquê também, de ter acontecido tanta coisa em um curto espaço de tempo. Mas vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês. Todo mundo está vendo aí? Alguém abre o áudio e fala, porque eu não estou vendo mais vocês. Eu minimizei. Sim, Tá, né? normal Obrigada. aqui. Obrigada, gente. Bom, 12 camadas do DNA. Por que você ainda não acessou todo o potencial desse processo e como avançar para o próximo nível? Essa aula, ela é uma aula que eu preparei para quem já viveu o processo. Tem alguma pessoa, uma ou duas pessoas aqui, né, com exceção, que me pediram para assistir, para entender mais. E eu disse, tudo bem, pode assistir, fica à vontade. Sabendo que a linguagem ela é um pouco para quem já passou pelo processo, mas para quem tiver aqui que não viveu o processo ainda, vai entender o quão profundo ele é, tá? Vamos lá. O paradoxo do despertar. Você já passou pela abertura das 12 camadas do DNA. Você já acessou algo além da matéria, além da mente automática e da limitação comum. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Por quê? Mesmo depois de acessar tudo isso, algumas áreas da sua vida ainda não deram o salto que você desejava. Essa pergunta ela não invalida o processo de ninguém, gente. Ela vem para abrir consciência. Eu quero aqui é trazer consciência para vocês, tá? Muitas pessoas despertaram, mas não conseguiram viver plenamente aquilo que acessaram. A ilusão da chegada. O processo de expansão, ele funcionou perfeitamente. Quando a gente leva uma ferramenta para alguém, ou para algumas pessoas, ou para um grupo, não importa se ela está sendo feita individual ou se ela está sendo feita em grupo. A energia ela é a mesma, tá? O direcionamento é o mesmo. Mas quando a gente leva, eu sempre costumo dizer essa seguinte frase: eu estou entregando uma possibilidade para colocar na prateleira da sua vida. Carlinha, Davidson, Malca, Tiago, Renata. A gente está levando uma- um item, uma possibilidade para você colocar na sua prateleira da vida. Se você vai acessar esse item nessa prateleira da sua vida ou não, aí vai depender de você do que o teu sistema de crenças permite, do que tua resistência permite, de como você está disposto a vivenciar aquele processo, consciente ou inconscientemente. Então, o processo de expansão, ele funcionou perfeitamente. Porém, existe uma diferença fundamental na mecânica da transformação humana. A mente e o corpo, tá? Acessar é da mente. Expandir a percepção, receber novas frequências, compreender a teoria espiritual, sentir a energia do momento da ativação. Eu acho que a maioria aqui viveu essa energia, né? A maioria aqui vivenciou esse processo.
Sustentar o corpo, integrar a mudança da biologia, reduzir a reatividade emocional, transformar a energia em ação prática, manter a frequência diante do caos interno diário. O que está entre você, o que você acessou e o que você vive hoje? Essa é a pergunta que não quer calar. O mapa do potencial adormecido. Gente, prestei muita atenção. Fazer esse negócio me deu um trabalho da bexiga, viu? Ó, dá para ver uma mãozinha aqui que está funcionando como um mousezinho aqui? Tá aparecendo para vocês? Alguém fala aí, por favor, que eu não estou vendo vocês. Tá, Sim, Carlos? Tá, obrigada. tá. Sim, não, sim. Eu não estou vendo vocês, aí eu peço para falar, porque eu reduzi a imagem para poder ler para vocês, né? Ó, gente, aqui são as camadas energéticas. Aqui são as duas fitas físicas do DNA, explicando melhor o processo das duas camadas do DNA para vocês, tá? Para vocês entenderem. Nós temos duas fitas físicas abertas. É a biológica e a emocional. Ponto. Todas as outras 10, elas são camadas do DNA energética, ok? O mapa do potencial adormecido. As 12 camadas do DNA não são apenas biologia. Elas formam um sistema perfeito, gente, completo, multidimensional. A cada camada ela é um registro do seu potencial. Consciência e intuição, missão de vida e cura, registros emocionais profundos, conexão espiritual e poder adormecido. Então, a gente tem aqui as duas fitas físicas e as 10 camadas aqui energéticas que estão no campo invisível. O mito do DNA lixo. Eu não sei quem já ouviu aqui, mas eu já tinha escutado um termo falando DNA lixo, DNA lixo. Alguém já ouviu falar nesse DNA lixo aqui? A medicina, a ciência falando? Já, Hum? Jasso. Quem é que está falando? Quem disse Jaçu? Moniquinha. Quem? Moniquinha. Tu tá aí? Eu tô. Mentira! Eu Peraí, falei deixa tudo eu no te... meio da agora. Aí eu aqui. Eu não tô vendo, não. Peraí que eu vou ver. Minha gente, essa mulher. Cadê tu, mulher? Aí eu aqui. Peraí, eu tô procurando. Tô achando não, peraí, peraí. É porque Vou dar eu um reduzi tchauzinho. minha... Não, calma, não é isso não, é porque eu reduzi minha tela. Meu amor, que emoção! Minha gente, vocês não Oi, sabem como eu Carlinhos. fico feliz em ver vocês. Meu Deus, tô com vontade de chorar. Depois a gente Oh, conversa, Moniquinha. tá, meu amor, tá. DNA lixo. A ciência tradicional, ela classifica uma enorme parte do nosso DNA humano como lixo. Por quê? Porque a ciência, ela não encontrou uma função para esse DNA. Né? Cientificamente não encontraram função para esse DNA. E elas nomearam de DNA lixo, como se fosse algo que não tivesse função. Mas, sinceramente, gente, vocês acham que Deus, o todo, a força criadora, criaria algo na gente que não tivesse significado, sentido? Faz sentido isso? O que vocês acham? Minha gente, é muito ruim ficar falando com vocês sem ver vocês. Deus me livre. Então, na visão multidimensional, não existe DNA inútil, existe um potencial desligado. E aí, Suzana, por que desligaram? Por que não foi? O que aconteceu? Ao longo da história, tá? Houve um bloqueio da consciência humana. A gente vai aprofundar isso em outro momento, tá? Houve um bloqueio da consciência humana. O objetivo era manter a humanidade operando em um nível de sobrevivência, medo e separação. O seu potencial, ele nunca, o meu, o seu, o nosso, nunca desapareceu. Ele apenas permaneceu adormecido na sua biologia. Então, gente, não existe DNA lixo. Isso é uma invenção da ciência, porque eles não conseguiram entender para que serviria esse DNA lixo. E aí nomearam de DNA lixo, mas na verdade são essas camadas que estão inativadas no nosso DNA, né? Essas camadas multidimensionais. O efeito da sobrecarga.
A abertura das 12 camadas, aí a gente vem para cá. A abertura das 12 camadas, ela funciona como ativação da sua antena interna. Ela volta a captar frequências e possibilidades superiores. É por isso que tanta gente aqui passou por processos de expansão de consciência muito ativa. A intuição ficou assim super, hiper, mega aflorada. Tinha sonhos muito lúcidos, muito sonhava muito, muita gente sonhava muito, boca seca, eram vários sintomas, né? Então, assim, vocês conseguiram ativar, né? Mas muitos não conseguiram automaticamente sustentar. Não que esteja bloqueada, permanece ativado. Porém, é como se tivesse essa antena, né, que faz essa captação, gerando ruídos aí. Quando a sua antena capta uma frequência de expansão muito maior do que a sua base física está acostumada a processar, ocorre o quê? Um danado de um curto-circuito. É aqui que entra o verdadeiro guardião da sua transformação. O teto invisível. Aí eu falo para vocês, por que você ainda, eita, escrevi ainda duas vezes, por que você ainda tem áreas travadas na sua vida, mesmo depois que ativou as 12 camadas do DNA? Por que será? Você ativou o seu potencial, mas você não consegue manifestá-lo na prática. A resposta não é mística, não é falta de fé, é pura mecânica biológica. Então, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o processo, ele não é místico, não é falta de fé, não é desconexão com a fonte. Existe um processo biológico acontecendo em cada um de nós. E vocês vão entender isso agora. Isso aqui é um trecho de um livro que eu estou terminando de ler, quem quiser, maravilhoso. Chama Como Superar Seus Limites Internos, já terminei, inclusive. Onde diz, o autor diz, a maioria de nós tem duas vidas. A que vivemos e a que permanece dentro de nós não vivida. Entre as duas existe a resistência. Eu tinha ouvido muito falar em resistência. Tinha um entendimento do que era resistência, mas eu tinha um entendimento raso sobre a resistência. E a resistência, ela atua na biologia do corpo da gente, impedindo que a gente faça e chegue a determinados resultados. A anatomia do descompasso. Aqui, a gente tem essa linha dourada, ela é a linha da expansão da consciência. A linha cinza é a linha da capacidade do seu sistema nervoso de operar o tanto de energia que esse processo desencadeou em você. Você acessou a consciência, mas continua reagindo emocionalmente aos padrões antigos. Qual é o resultado imediato disso? Dificuldade extrema de sustentar a mudança no mundo físico. A gente tem o processo aqui acontecendo, e quando chega na biologia do nosso corpo, o nosso corpo manda um comando para a nossa mente de que aquilo não é seguro, de que aquele processo é um processo desconhecido. Isso, gente, isso serve para todo e qualquer processo que a gente faça, tá? Incluindo as duas camadas do DNA. Só que aqui a gente está falando de uma ferramenta de altíssima potência e de resultados muito grandiosos. Aí a gente vai falar aqui um pouco do sistema nervoso, né? O guardião da mudança é o sistema nervoso. O corpo humano, gente, ele não foi programado para iluminação. Ele não foi programado para o sexto degrau, né? Quando se fala para iluminação, para expansão de consciência, para a gente viver um com a fonte. O corpo humano, ele não foi projetado, programado, infelizmente, para isso. Houveram, ao longo desses anos todos, muitas mudanças. E o corpo da gente, ele não está programado para essa iluminação, porque a gente está dentro de paradigmas de medo, de sofrimento, de desconexão com a fonte criadora. Então, ele foi programado para sobreviver. Sobreviver como?
Se você estivesse o tempo inteiro, 24 horas do seu dia, quem está comigo nos processos individuais, eu tenho falado muito isso ultimamente sobre o sistema nervoso. Peraí, deixa eu beber água. O teu corpo ele foi programado para sobreviver. Por que, Suzana? Meu corpo foi programado para sobreviver porque a gente está dentro de padrões de dor, de crenças, muitas crenças, de padrões de desconexão com a fonte criadora. E aí, amores, o corpo da gente, ele vive o tempo inteiro em sinal de alerta, como se você tivesse na selva, no meio da selva, com um leão com uma boca desse tamanho abocanhando para querer te pegar. E qual é o resultado disso? Você está o tempo inteiro correndo para sobreviver, com medo, com medo, com ansiedade, com depressão, com descontrole, vivendo do passado, com pensamentos acelerados, porque o teu corpo ele guarda marcas e memórias daquilo que já aconteceu lá atrás. E aí você tem dificuldade de ceder para o novo. Então não é só mental. Entendam, é isso que eu quero dizer para vocês. Não é só mental, é a biologia do corpo humano de cada um de nós também, tá? Então aí tem, desde a infância você acumulou e gravou no teu corpo experiências emocionais intensas, medo e rejeição profunda, traumas e tensões não processados, padrões familiares herdados. Quando uma criança cresce sob tensão ou cobrança, por exemplo, o corpo, ele aprende a viver em alerta o tempo inteiro. Quando essa criança, ela nasce e cresce num lar disfuncional, num lar onde ela se sentia rejeitada, abandonada, desamparada, sem amor, ou digamos que você tinha tudo isso, mas você vivia dentro de um lar que tinha conflitos, que você via brigas, via desarmonia, enfim. Do 0 aos 7 anos, a criança ela não identifica que ela não tem filtro, a mente dela está operando em estado teta, que é um estado de extrema hipnose. Não quer dizer que ele vive feito um zumbi, não é isso que eu estou dizendo. É que a mente inconsciente, ela não tem filtro, ela fica aberta. Então, tudo que deposita-se ali dentro é comprado como verdade. Então, se uma criança, ela percebe uma cena, ela vê uma cena, ela sente um medo, ela sente um processo ali que ela vivenciou na vida dela, ela tem as interpretações dela. Ela tem as interpretações dela. Ninguém nunca chegou para mim para dizer, você é burra, Suzana. Você tem problemas cognitivos. Minha mãe nunca me disse isso, mas minha mãe dizia para mim: você é inteligente, mas veja sua irmã. Veja bem a sua irmã. Consegue tirar notas melhores do que você. Então, assim, essas comparações. Ela não disse que eu era burra, mas ela subentendeu. Ela quis dizer, né? Por exemplo. E aí a mente daquela criança ali, ela interpretou que tem um problema cognitivo, que não consegue aprender. É sobre isso que eu estou falando, tá? Não necessariamente você veio de um lado disfuncional, de pai e mãe em desequilíbrios constantes, ou de um lar, enfim. Mas muitos processos que a gente vive lá na infância ficam gravados na nossa mente, na nossa biologia. E aí, esse processo que grava, tá? Quando isso fica ali gravado na nossa mente, no nosso corpo, principalmente, o corpo ele reage a tudo o tempo inteiro. É por isso que quando a gente está com medo, não sei quem aqui, mas quando está num processo de ansiedade, já dispara o coração, já dá um frio assim subindo aqui na boca do estômago, porque a biologia do corpo, ela já interpreta, opa, perigo. E como é que ela interpreta? Através da respiração. Quando a gente tem aquelas respirações curtinhas, né? A respiração normal, normal que eu digo habitual, não é nem a normal, que a normal não deveria ser essa. A respiração habitual, que a maioria das pessoas faz, essa respiração dá um comando para a nossa biologia de que existe ainda um alerta constante ali. Por isso que é tão importante meditar. Por isso que é tão importante olhar para respirar. Quando você fala meditar, meditar, eu achava um saco, minha gente. Ai, meu Deus, todo mundo me manda meditar, minha mente é muito acelerada, mas se vocês entenderem a importância da respiração, a respiração consciente, vocês vão entender que isso vai mudar tudo na vida de vocês. Tudo. E é muito mais fácil do que vocês imaginam, tá? O processo da respiração. Então, quando a criança cresce sob tensão ou cobrança, o corpo aprende a viver em alerta. O seu sistema nervoso desregulado, ele passa a operar em modo sobrevivência. Peraí. Eu dou o clique, o danado não vai. Vocês estão falando aqui comigo, mas eu não estou vendo, não.
simpático, muito ativo. É isso aí. Respiração, neuromodulação, nervo vago. Isso, Thaisa, eu tô trabalhando muito o nervo vago, mas estudando e trabalhando o nervo vago, mas ele no olhar metafísico, no olhar da metafísica, sabe? Então, eu criei aqui uma analogia para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos pensar nas cataratas do Iguaçu, ali em Foz do Iguaçu. Imagina aquela queda d'água gigante, né? Quem conhece as cataratas do Iguaçu, coloca aqui no chat, eu conheço. Quem conhece diz, eu conheço. Eu, Suzana, conheço, já estive lá. E para mim foi uma das experiências mais surreais em questão de energia. Eu sentia a minha unificação com o todo ali. Foi uma coisa assim absurda. É uma energia muito, muito, muito intensa. Cícero conhece, Lenice conhece, Rê também conhece, Luciana também conhece, Chachete, eita, um monte de gente, Gabriel. Então, assim, quem conhece as Cataratas do Iguaçu sabe que a queda, assim, é absurda, né? Então, imaginem, visualizem, e quem não conhece já deve ter visto, né? Na televisão, na internet, enfim. Imaginem as Cataratas do Iguaçu como a energia do seu DNA ativado, das 12 camadas do DNA. A energia ela é imensa, né? Volumosa. Ela representa o teu potencial de cura, de criação, de prosperidade, de união com todo. Gente, imagina, unificação com todo, unificar com Deus. A gente sair desse paradigma de que a gente é separado, dessa separação. Então, as 12 camadas do DNA, elas fazem exatamente isso. Elas levam você, tá? Todo esse potencial do DNA ativo, ela leva você, é como se desse um reset. Essa é a finalidade dela, trazer um reset no teu sistema. E você esquecer quem você é nessa separação e se unificar com a criação, com o todo. E ser você na sua integridade, sem esses filtros de crença, de trauma, de rejeição, de abandono, de dor, de sofrimento, sem esses filtros, porque tudo isso foi criado aqui nessa 3D, aqui no planeta. Só que imagina as cataratas do Iguaçu, aquela queda gigante, né? E a tua fiação neurológica é uma mangueira de um jardim. Imagina, como é que as cataratas do Iguaçu vai passar por essa mangueira do jardim, que é o teu sistema nervoso. A fiação biológica, por onde a energia precisa passar, é como se fosse uma mangueira do jardim, estreita e contraída por medo, traumas, crenças antigas, dores, abandono. A estagnação física acontece quando você tenta passar a força colossal da Catarata do Iguaçu por uma fiação que ainda não está pronta para receber. O que acontece? O que acontece? Esse sistema rompe. Não tem força, não aguenta a pressão. E aí, aqui, eu vou mostrar para vocês onde é que vocês travam. Tá vendo a mãozinha aí, né? Tem pessoas que estão acessando do celular, eu acho que tá pequenininho. Aí eu vou ler para vocês, tá? Aqui é a anatomia do travamento. Onde é que a gente trava? A lente, ela é o passado. A lente aqui é um óculos com a lente quebrada. Crenças antigas atuam como lentes rachadas. Eu tenho uma lente diante de uma situação. Carlinha tem outra lente diante da situação, diante da mesma situação. Moniquinha tem outra lente diante da mesma situação. Renata tem outra lente. Tiago tem outra lente. Davidson tem outra lente. E assim, cada um tem uma lente diferente dos seus óculos que vai projetar para você essa realidade. Então, eu vejo uma cena e eu, com a minha lente, eu interpreto aquela cena
baseado no meu sistema de crenças. Renata vê a mesma cena que eu vi e ela vai interpretar aquela cena baseada no sistema de crenças dela. Mônica, ela vê a mesma cena e ela vai. É por isso que cada um passa por um processo, pelo mesmo processo, pelos mesmos processos, e cada um interpreta de uma forma diferente. Por quê? Porque essa lente, esses óculos, eles são nada mais, nada menos do que os filtros das suas crenças. Os filtros dos paradigmas que você vive, comprou, acreditou como verdade. Então, as crenças antigas atuam como lentes rachadas. As crenças que nos limitam, né? Que tem crenças positivas também, claro. O cérebro, ele avalia a nova expansão de energia e enxerga perigo. Gente, é muito mais fácil para o cérebro da gente, vê que louco, vejam que louco. Ele prefere, vejam que louco, ele prefere a dor conhecida do que a prosperidade desconhecida. Ele prefere a dor conhecida do que a prosperidade desconhecida. Acho que algumas pessoas aqui, eu acho, não tenho certeza, alguns já estudaram Joe Dispenza e ele fala sobre futuro previsível. Porque eu sei que cada um de nós aqui, cada um de vocês, não preciso ter bola de cristal, não preciso ter leitura de tarô, não preciso ser vidente, nada disso. Cada um de vocês sabe exatamente o que precisa fazer para alcançar um novo nível na vida de vocês, para alcançar uma nova história na vida de vocês, para chegar naquela versão que vocês querem tanto. A maioria que sabe, se não for todo mundo. Mas por que que você não faz? A mente da gente, ela cria mil e uma situações para fazer com que a gente não faça o que precisa ser feito. E aí você acha que está procrastinando, estou sabotando. É muito além disso, tá? Aí é onde entra. O corpo da gente, ele prefere muito mais a dor conhecida do que uma prosperidade desconhecida, um sucesso desconhecido, um crescimento desconhecido, uma felicidade desconhecida. Gente, isso é muito real. E aí, o que que a mente da gente faz? De tudo para manter você no padrão que você estava. E aí vem aqui, ó, dois, o alarme, modo sobrevivência. A gente tem as lentes, né, do passado, e aí, ó, essas lentes aqui interpretou, aí soa esse alarme aqui, baseado em quê? Nessas crenças. O modo de luta e fuga é ativado. O corpo, ele desliga a regeneração para focar apenas em manter você vivo. E aí é onde entra aqui. Um corpo que trabalha a maior parte do seu tempo em modo sobrevivência, ele não tem espaço para criar, para expandir, para prosperar, para crescer, para se unir com a fonte e para fundir essa energia das 12 camadas ou de qualquer outro processo que vocês queiram fazer na vida de vocês. Um corpo que está em modo sobrevivência, esse alarme, né, que Thaisa falou bem aí, que é o nervo vago, eu ia falar no nervo vago, mas eu achei que ia ficar muito extensa a aula, porque como eu prometi para vocês que seria uma aula breve, mas porém profunda, mas eu tenho estudado muito, Thaisa, o nervo vago, né, inclusive eu tenho um estudo dele baseado na metafísica, ligado aos chakras e, enfim, que isso é um assunto para um outro momento para a gente fazer uma próxima aula. Então, no momento que o modo sobrevivência ele é acionado, que a grande maioria que está com esse modo de luta e fuga acionado o tempo inteiro, você não consegue se integrar, você não consegue receber as informações, as canalizações, as informações, a, a Deus falando com você. Sabe quando a gente assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo, é a sua intuição falando. Deus é a intuição. A intuição é Deus. É a mesma coisa. Então, quando você percebe Deus falando com você, nada mais é o fluxo dessa comunicação com o alto. Nesse momento aí, você não está
no modo sobrevivência. Mas percebe que são raros os momentos que você não está no modo sobrevivência. E aí o que que acontece? Do 2 a gente vem para o 3, ó. O circuito, a pressão. A energia maciça bate no sistema nervoso contraído. A pressão extrema gera dores físicas e fadiga profunda. Descompensa o corpo físico. Aí onde vem as doenças, onde vem a ansiedade, onde vem a depressão, onde vem os pensamentos acelerados, onde vem a pressão alta, onde vem tantas e tantas doenças que a gente sabe que termina tendo que viver e enfrentar aqui nesse mundo físico, na 3D. Por quê? Porque a pressão é grande, é incompatível, entende? É incompatível. É a catarata querendo passar na mangueira do jardim e a mangueira do jardim ainda está entortada, essa bendita. A mangueira do jardim ainda está entortada. Imagina, a mangueira do jardim entortada querendo passar o fluxo da catarata do Iguaçu. Um negócio é entrar um curto-circuito. Então, 4. O teto é a estagnação. Foi, bateu no teto e estagnou. Para não estourar a fiação interna, né, essa mangueira estourar, o corpo paralisa a sua vida. A estagnação, ela se torna o mecanismo de segurança. Por isso que a gente vem, muitas vezes, no fluxo e vai crescendo, vai desenvolvendo, tá. E mais à frente a gente se depara com situações onde, consciente ou inconscientemente, a gente mesmo cria situações para sabotar o processo e não crescer. E não crescer. Por isso que às vezes aparecem oportunidades na tua vida e você briga com o sócio. Ou você desfez alguma sociedade que poderia ter sido melhor, mas conseguiu criar um atrito ali, conseguiu botar a perder as coisas que você estava fazendo. Então, assim, são cada um que tome para si isso que eu estou falando. Você vai entender e vai trazer para sua realidade, né? Diante da sua história, da sua vida. Mas eu mesmo estou falando aqui, já estou me lembrando de várias situações que eu mesmo coloquei a perder e sabotei. E vocês devem saber também. Por quê? Entenderam? Porque vocês têm crenças, óculos, a maioria está no modo sobrevivência, gera o curto-circuito, a mangueira não tem pressão para passar todo o processo, e aí vai para a estagnação. Aí muitos voltam para o ponto zero, para o ponto lá de trás, para a estaca zero. Por que que você ganha dinheiro, começa a prosperar e depois você perde? Por que que você conseguiu lá atrás viver bem e hoje você não vive? Ou então você vive de novo e depois perde, e você fica nesse ciclo, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Né? Por que que você está num relacionamento e quando você está se apaixonando, está achando que está tudo bem, a pessoa já começa a mostrar que não é exatamente aquilo que você estava buscando. E você se depara com uma outra figura ali na sua frente, diferente daquela que você começou a namorar. E aí, e por que que a gente vive esses ciclos? É exatamente por isso, gente. Porque o corpo da gente, ele não está habituado a viver na felicidade absoluta, na paz, na saúde plena, na prosperidade, no sucesso. Isso é o futuro desconhecido. Então, para ele, é muito melhor, muito mais interessante permanecer na dor do que lá na prosperidade. Quando eu falo prosperidade, gente, não pensem só em dinheiro, não, tá? Eu estou resumindo tudo em prosperidade. Prosperidade é saúde, é relacionamento, é sucesso, é paz interior, é tudo, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Resgatando fragmentos. Sentiu a sensação de resgate a algo passado. Resgatando fragmentos. Não sei se é só comigo, mas a você de sul tá travando. O que a internet é? Vou ter que sair. Cris, tá certo, Crisinha. Pega o paciente com dores pélvicas, alterações hormonais, entre outras coisas, por causa do nervo vago desregulado. Eu sei disso. Bem isso que eu falei. A internet estava travando, mas melhorou. Ok. Se travar de novo, me avisem. Vocês podem. Alguém pode abrir o áudio e falar. A internet tá ruim, tá? Porque eu não estou vendo direto aqui o chat. E eu preciso que vocês tenham uma boa. Que consigam escutar na fluidez, né? O que eu estou trazendo.
tá? Então, o processo, ele não falhou com você, ele não falhou com ninguém. O teu corpo apenas teve um sucesso absoluto em manifestar resistência. Ou seja, nós somos manifestadores o tempo inteiro. A gente pode estar manifestando tanto a prosperidade como a escassez. E nós podemos ser excelentes co-criadores de escassez, excelentes co-criadores de fracasso, de dores. E tem um detalhe: o corpo se vicia nas dores, viu, gente? O corpo se vicia na tristeza, na dor, gera disparo de cortisol, de adrenalina em excesso, o tempo inteiro em excesso. E o cortisol e a adrenalina em excesso traz uma dependência, como se fosse uma droga. E aí, quando você está vivendo um momento bom na sua vida, quando você está vivendo um momento bom na sua vida, já reparou que quando a gente está num momento tranquilo, onde tudo está bem, a mente começa a criar o caos. Ela começa a dizer assim: e se acontecer isso, isso, isso? Eita, e se acontecer aquilo, 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 Suzana? Aí a mente já diz: não tá achando que tá bom demais para ser verdade, não? Vamos criar um caos aqui na mente dela, porque ela tá muito feliz. Não tem mais cortisol e adrenalina como a gente queria, como a gente está acostumado aqui. Vamos desesperar ela. E aí começa a criar imagens, pensamentos, sentimentos, emoções, e aí tu entra num fluxo de pensamentos acelerados, de coisas que talvez, quem sabe, um dia tu vai ou não viver. E às vezes, gente, quando a gente vive, é tão mínimo aquela situação, é tão mais simples do que a gente poderia. Ó, a possibilidade da gente viver aquilo que o pensamento da gente acelerado está criando, existe estatisticamente, é menos de 1% de possibilidade. Então, toda vez que o seu pensamento acelerado estiver criando, você lembre nessa estatística, tá? E ainda assim, quando existe, é muito menos do que o que você criou. E por que que a minha mente ela cria tanta situação para você poder disparar cortisol e adrenalina para nutrir a biologia do teu corpo? Vocês entenderam que está tudo conectado? Que é por isso que a gente faz processo X, Y, Z e a gente não consegue, muitas vezes, sair do lugar como a gente gostaria. A gente sai do lugar, claro, mas a gente não sai como gostaria, porque o corpo, a biologia do teu corpo não está preparada para isso. Então, para um sistema nervoso desregulado, a dor do conhecido parece mais segura do que a vastidão da abundância e da cura. Gente, vocês têm noção do que é isso? Do que eu li isso agora? Do que eu li agora? Isso é muito sério. Internalizem isso. Para um sistema nervoso desregulado, eu vou ler de novo. A dor do conhecido. A dor do conhecido. A dor do conhecido é o quê? É o fracasso. A dor do conhecido é a solidão. A dor do conhecido é uma doença física. A dor do conhecido é conta que não acaba nunca, o dinheiro que não chega no final do mês. Essa é a dor do conhecido. Mas o teu sistema ele já conhece, ele já sabe que eu passei o mês todo, né? Não, o dinheiro não deu, mas vai ser assim mesmo. Quando chegar no final do mês eu vou receber X, mas eu devo 3x, eu vou escolher as contas e o resto jogo para o universo pagar. Mas assim, eu sei que eu tenho armas não, né? Eu tenho formas, não quero dizer armas, mas formas de modificar essa situação. Mas o meu sistema nervoso, ele trava, ele não me deixa ir além. Porque essas contas que eu não consigo honrar no final do mês já é o que ele conhece. E se, e se eu fizer tudo o que eu tiver que fazer e eu alcançar a prosperidade? E se eu tiver que fazer, fizer tudo que tiver que fazer e eu começar a ganhar 10, 20, 30 vezes o que eu ganho hoje? A princípio pode parecer algo maravilhoso, mas a biologia do teu corpo, ela não está acostumada com isso. Por isso que você quer algo, por isso que você deseja algo, mas você não consegue alcançar. E aí você passa por situações onde inconscientemente ou conscientemente você se sabota. Então, a dor do conhecido, que é a escassez, a doença física, a falta de amor, né? Parece mais segura do que a vastidão.
do que a vastidão da abundância e da cura. Kelly, bem-vinda, meu amor. A dor do conhecido é mais segura do que a vastidão da abundância e da cura. O teu corpo travou a tua evolução unicamente. Gente, o corpo travou a tua evolução unicamente para te proteger de um curto-circuito interno. Para te proteger do fluxo das cataratas passando pela mangueira do jardim. O corpo travou. Preocupado com esse curto-circuito. O teu cansaço, e quando eu falo cansaço, não é só cansaço físico, é cansaço de buscar, de estar nessa luta, nessa sobrevivência, do dinheiro não dá para o final do mês, e você não. Estudo, trabalho, eu estudo tanto, Suzana. Muita gente aqui fez ressonância harmônica, eu fiz 14, tá, gente? Fiz 14 RH de Hélio Couto, 14 ressonância harmônica. Então, assim, minha vida é estudar. Minha vida é estudar, eu não paro de estudar. E aí a gente diz assim, tô cansada de tanto estudar e voltar para a estaca zero, e não mudar de vida, e não conseguir sair dessa, peraí que eu tô com calor danado aqui, dessa situação, peraí, tô suando. Tô cansada de estudar tanto, de trabalhar, de fazer tantos processos e não sair dessa mesma situação. Por quê? O teu cansaço não é falta de evolução. É um mecanismo de defesa muitíssimo, mas muitíssimo bem sucedido. É isso. O paradigma, o novo paradigma, tornando-se um hipercondutor. A gente já está acabando, tá? O erro comum, a luta, fazer mais força para a energia passar, brigar contra a resistência apenas gera mais contração biológica. Aí, ó, arrebenta a mangueira, né? O segredo é a adaptação. Relaxar a fiação, mudar o foco de acessar a consciência para ensinar o corpo físico a sustentar a nova realidade. O resultado: quando o sistema nervoso ele sai do estado de alerta, a fiação se expande naturalmente. O atrito desaparece e os seus maiores potenciais viram realidade física sem luta. Entenderam isso? O sistema nervoso sai do modo de alerta, a fiação se expande naturalmente. Então, meus amores, o grande trabalho, trabalho que eu digo no bom sentido, né? O grande dedicação que vocês precisam ter a partir de agora é essa regulação desse sistema nervoso, tá? Para esse atrito desaparecer e os seus maiores potenciais virarem realidade física, sem esforço, sem suor, sem sacrifício, sem luta. Aí aqui eu trago dicas, tá, para vocês. O seu upgrade diário, como relaxar a fiação. Como é que eu faço, Suzana? É a coisa mais simples. Muita gente aqui acha um saco meditar. Muita gente aqui diz que não tem tempo. Tem tempo para tudo, para rolar feed no Instagram, para ver YouTube, TikTok, mas não tem tempo de meditar, mas tudo bem. Mas você tem tempo para fazer respiração 4-8. A respiração 4-8 é a respiração que vai ativar o nervo vago. É exatamente esse nervo que vai desligar esse sistema de luta e fuga. Resumidamente é isso. Então, inspira contando 4, expira lentamente em 8. Quem está comigo no individual sabe disso, que eu faço muito, né? Renata, Tiago, Verônica, a gente fala muito da respiração 4-8. Acordou 4-8. E de 4-8 todas as vezes que vier um pensamento acelerado. Sabe por quê, gente? Quando você faz a respiração 4-8, o seu sistema entende que você não está no modo sobrevivência, que você está num ambiente seguro, numa situação segura. E automaticamente ativa o nervo vago e informa o cérebro. Ela está em segurança, ufa, ela está em segurança. Não tem leão aqui nenhum para me abocanhar. Não tem ninguém aqui para me engolir. Não tem ninguém aqui para me comer vivo. Então, desliga modo sobrevivência na hora, o sistema a respiração 4-8, e é tão simples. Acolhimento ativa a mentalidade. Quando a resistência vier, não lute contra ela. Não lute. Observem, gente. Esse livro que eu citei aqui, ele é muito bom, falar sobre a resistência.
Esse livro ele diz o seguinte: quando você está prestes a atingir um novo degrau na sua vida, principalmente se aquele chamado for da sua alma, a resistência vai estar ali, no meio do caminho. E aí a resistência ela vem silenciosamente em vários formatos. Em formatos de procrastinação, de autossabotagem, de doença, sabe? Situações assim que vão acontecendo na vida da gente. Poxa, eu não sei por quê. Eu vivi isso justamente agora. Deixa eu ler aqui os comentários. Estou amando a aula, a Andrea está dizendo. André, um beijo, meu amor. Aula espetacular. Obrigada, Moniquinha. Faço muito comigo e paciência 468. Sei também como é. Então, meus amores, eu entendo, né? Quando a resistência vier, não lute. Haja como o líder do sistema. Informa o corpo. Corpício, meu amor. Conversa com o corpo. Conversa com o corpo como se você estivesse conversando com sua melhor amiga, com seu melhor amigo. Corpo, me ajuda aí, corpo. Tudo, gente, tudo tem consciência. Conversa com o corpo, como se você estivesse conversando com sua melhor amiga. Eu entendo que você tem medo do novo, mas eu estou no comando agora. É seguro mudar. É seguro viver esse processo. Relaxa. E vai respirando 4-8. A nova voltagem, né, neuroplasticidade, construção de canais, o corpo ele precisa de tempo para habituar-se à nova carga, para Catarata do Iguaçu ou passar por dentro da mangueira. Então, pratiquem o silêncio, meus amores. Pratiquem o silêncio. Pratiquem a presença. Aterramento diariamente para reconstruir fisicamente a fiação do teu cérebro. Ok? Suzana, o que tu tá falando aí? Eu tô falando que a vida da gente, ela vive em constante aceleração. Tudo aqui nessa 3D, aqui nessa Matrix, é criado para que a gente tenha medo, para que a gente viva no modo sobrevivência, para que a gente viva no luta e fuga. E por mais que todo mundo que está aqui, que eu não tem nenhum leigo aqui, todo mundo que está aqui já tem um nível já de expansão de consciência. Vocês são todos despertos. E vocês sabem do que eu estou falando. Só que a gente se perde no meio do caminho. Por quê? Porque existem muitas distrações nesse mundo. É distração o tempo inteiro, o tempo inteiro. Distração para lá e para cá. E a gente realmente se perde. E quando a gente se perde, a gente esquece que a gente está na Matrix e acha que isso aqui é o real, mas não é o real. Isso aqui não é o real. Thaisa está dizendo que emagreceu muito. Para quem nunca mais me viu, de um ano para cá já se foram 15 quilos, tá? 15 quilos. Ativação do nervo vago, ativação de uma nova identidade. Vocês me conheceram como Suzana Monteiro. Eu sou Suzana Solares, agora. É uma nova identidade, é um novo arquétipo que eu criei e que eu passei a viver dentro dele. É uma nova pessoa. E aí, como consequência disso, vem outras coisas também, porque a Suzana Monteiro, ela estava acima do peso, a Suzana Solares, ela não. Então, são várias coisas que vão acontecendo na vida da gente quando a gente decide viver uma nova identidade, né? E é isso, gente. A necessidade de uma atualização. As energias do planeta mudaram drasticamente. Muitas pessoas despertaram, mas o corpo biológico e o sistema nervoso ainda não acompanharam completamente esse novo nível de expansão, ok? Muitas pessoas despertaram, mas o corpo biológico e o sistema nervoso ainda não acompanharam completamente esse novo nível de expansão. Não basta despertar, gente. Não basta despertar. Quem aqui está percebendo que as energias do planeta tá tudo muito acelerado? Quem está percebendo aqui? Escrevam aí no chat. E quais são os sintomas que vocês estão sentindo? Me digam aí, por favor. Eu. Quais são os sintomas? Cansaço. Que mais? Alguém sente tontura aqui? Insônia? Eu também tô. Eu nunca tive insônia na minha vida, tô com insônia também. Dor de cabeça. Tontura? Falta de ar. Tu escreveu falará de ar, Grazi, mas eu entendi, é falta de ar. Tontura também. Muito cansaço, muita tontura, dor no corpo.
Falta de paciência também. É, também. Fadiga. É muita coisa. E tem as questões também, os desafios que a gente lida no nosso dia a dia, né, gente? Também. Vamos combinar. E quando. Aí a pergunta que não quer calar: cansaço, Luciana Claudino disse: cansaço, falta de paciência, falta de sono. Usuário do Zoom disse ansiedade, não sei quem é tu. Usuário do Zoom que disse ansiedade, quem és tu? Tontura, cansaço, ansiedade, gula. Gula é? É lusa. Dor de cabeça. Andrea. Ah, tá, Andrea. E quando. Aí a minha pergunta para vocês é: quando vocês estão assim, o que que vocês fazem? Respiração, meditação, certo. Tu não vale não, Thaisa. Tu, já, tu não vale não. Oração, certo. Ficado muito mal nos últimos 3 meses. Vamos mudar isso, Elusa. Vamos mudar isso. A consciência está chegando agora, tá? Gente, vocês acreditam que tudo que acontece é por ressonância? Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Vocês acreditam que nós somos uma antena que a gente capta e repele tudo aquilo que está na mesma faixa vibracional da gente? Eu acho que todo mundo tem essa consciência aqui, não é? Cícero está dizendo que viaja, mas tenta mudar o ambiência. É, mas se aí você internaliza aquilo, você pode ir para qualquer parte do mundo. Você vai levar com você. Você pode viver até um momento assim mais descontraído, mas quando você voltar para seu dia a dia, aí volta tudo de novo, né? Então, verdade é. É tão ruim vocês ficarem sem falar. Eu não gosto, não, eu gosto de conversar com vocês. Quando terminar aqui, a gente abre o áudio. Então, ô, gente, o que é isso? Aqui. Não precisa despertar. É preciso atualizar. Não basta despertar mais, só, né? É preciso atualizar a máquina de percepção. Você precisa de um upgrade, de uma atualização no teu software, para que a sua biologia consiga rodar as novas frequências sem entrar em colapso ou resistência. E o que que vai fazer vocês darem esse upgrade? A respiração é uma delas. É ensinar ao teu corpo que você está no modo seguro, que você não está mais no modo sobrevivência, tá? Eu falei para vocês que eu canalizei, não foi? Lá atrás, 5 símbolos. Esses 5 símbolos foram mostrados para mim 2 anos e meio depois. O que que fazem parte? É exatamente o código Solaris, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Em 2024, eu iniciei a canalização de 5 símbolos profundos. Com o tempo, a ferramenta completa se revelou uma nova tecnologia vibracional de aprofundamento, integração e recalibração. Não substitui o que você já viveu. É um upgrade direto para as frequências atuais. Atua simultaneamente no DNA multidimensional e no sistema nervoso. A biologia finalmente alinhada à consciência. Isso é para quem quiser seguir, tá, gente? O fim do estado de alerta. O código Solaris, ele ajuda o corpo a desativar os estados de resistência, promovendo a recalibração energética que a tua biologia exige. Paradigma antigo. Você estava na sobrevivência, luta e fuga, né? Em esforço excessivo, a mente acelerada, o corpo congelado, expansão seguida de exaustão, reatividade emocional aos gatilhos. E no paradigma, né, dessa nova recalibração, dessa nova tecnologia, você vai passar por um processo de integração. Coerência e fluidez, corpo e mente avançam juntos, sustentação pacífica da energia e o sistema nervoso ancora a nova consciência. Gente, eu dei para vocês agora uma aula explicando como a biologia, como o sistema nervoso, como o processo de luta e fuga cria resistência e automaticamente a gente não consegue sustentar aquilo, todo o processo que a gente passou. Como eu expliquei para vocês, em 2024, eu recebi vários símbolos. 2023, final de 2023, início de 2024, 2 anos e meio atrás, eu recebi 5 símbolos, eu não sabia para que era.
No início do ano agora, esse ano, no meio dos meus estudos, de neurociência, com 12 camadas de DNA, aquele grande quebra-cabeça que foi jogado no meu colo, e eu montando essas peças, aí chegou para mim, para que serviam esses 5 símbolos. Esses 5 símbolos, eles são os símbolos de ativação do DNA, integrando com o sistema nervoso, tá? Então, quem quiser continuar com o processo que já está vivendo, ativa, eu indico que ative o nervo vago, operando na frequência 4/8. Quem quiser passar por uma recalibração do software, eu vou lançar para sexta-feira agora um grupo, tá? Eu vou explicar para vocês. A recalibração do campo interno. O propósito fundamental do processo desse código é garantir que o teu corpo físico acompanhe aquilo que a tua consciência já passou. Reorganizar o campo interno, aumentar a coerência absoluta entre mente, corpo e energia, reduzir a resistência emocional, o esgotamento energético causado pela luta invisível no sistema nervoso e sustentar. Fortalecer a conexão estrutural para que você viva a sua expansão espiritual na vida prática sem travar. E se quem quiser continuar comigo, eu convido vocês para vivenciarem junto comigo uma nova tecnologia de abertura das 12 camadas do DNA, chamada Códigos Solares. É uma ativação quântica de alto impacto para desbloquear os padrões internos e destravar o fluxo da vida, o fluxo da prosperidade. É uma nova tecnologia, tá, que foi canalizada de mais rápida, inclusive, em relação ao processo. Aí vocês já estão no meio do caminho já. E vocês foram as primeiras pessoas que eu quis levar as informações, tá? Eu já estou aplicando essa ferramenta de forma individual para algumas pessoas. E esse vai ser o primeiro grupo, a primeira vez feita em grupo, tá? O próximo passo da sua jornada, para quem quiser, tá, gente? Quem quiser. Quem não quiser, tá tudo bem também. O amor continua o mesmo, tá? Pega as informações, o que ressoou, guarda para você, o que não ressoou, você deleta. O próximo passo da sua jornada, o convite está aberto para uma sessão única de recalibração, ao vivo, em grupo. Dia 15/5, sexta-feira agora, 7h30 da noite, pelo Zoom. É uma sessão única. É uma sessão única, com acompanhamento de 21 dias em grupo, e o investimento é bem acessível, é R$ 147. Pode ser no Pix, pode ser no cartão, em até 12 vezes de R$ 15. E quem tiver interesse, quem se sentiu chamado para passar por esse processo, a gente vai trabalhar o acompanhamento dos 21 dias, né? Vai passar pelo processo de abertura das 12 camadas do DNA. É um novo áudio, ativando novos códigos. Não é o áudio que vocês escutavam, é um outro áudio, tá? Com novos códigos, com atualizações, tá? São 21 dias de aprofundamento e integração do processo biológico e energético, tá? Eu acompanhando vocês no grupo. O investimento é R$ 147. Então, meus amores, vocês já despertaram, mas agora vocês precisam permitir que o sistema biológico viva aquilo que a tua consciência já acessou. Esse não é apenas um processo de expansão, é a atualização interna para a frequência que você já escolheu habitar. Quem tiver interesse, sexta-feira, dia 15, 7h30 da noite, ao vivo no Zoom, tá? É isso. Deixa eu finalizar, vou pausar a gravação para a gente poder bater um papo.